Olá, hoje nós vamos bater um papo com o Vinícius, fundador da empresa Hacker Rangers, e vamos conversar um pouquinho sobre ataques cibernéticos, né? Exatamente, obrigado pelo convite. Falar de um tema que está saindo muitos noticiários ainda com a pandemia, que aumentou os ataques cibernéticos. Então, obrigado por poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência sobre os ataques cibernéticos e de como se proteger. Maravilha. Vinícius, a intenção nossa aqui hoje é a gente estar conversando um pouquinho, falando do ataque cibernético, onde ele pode acontecer, se são grandes empresas, pequenas, médias, e trazer um pouco de conhecimento para o pessoal sobre esse conteúdo. Eu acho que a primeira pergunta aí para a gente começar o nosso bate-papo é explicando, né, o que é um cyberataque. Cyberataque é quando você sofre um golpe que antigamente era feito no meio físico. Por exemplo, alguém roubou o meu documento, falsificou minha carteira de identidade. Quando você vai para o meio digital, você não é mais um golpe comum, é um golpe que a gente chama de cyberataque. Então, por exemplo, se alguém invadiu o seu e-mail, roubou sua senha, alguém roubou os seus dados pessoais num site que você fazia compras. Então, todos os ataques que são feitos no meio digital, a gente chama de cyberataque. E geralmente são feitos porque a gente chama também de cybercriminosos, né? Então, ao invés dessa pessoa sair com uma arma na rua, ele vai utilizar técnicas e metodologias para roubar, fraudar no meio digital. Até porque eu acho que hoje em dia, né, tudo sendo de forma digital, até deve ter várias vulnerabilidades aí para que isso possa acontecer, né? Com certeza. No meio digital, os perigos são outros, né? Então, ao invés de você ter que ter uma câmera, grades, né, guardas, você tem outros mecanismos de proteção. Então, as formas de se proteger mudou. A gente estava recentemente numa empresa que sofreu um ataque, perdeu R$300 mil, e ela falou, poxa, quando eu abri a empresa eu tive que contratar guarita, né, alarme, e agora então eu tenho que investir em segurança da informação? Eu falei, com certeza. Mudou-se, né? Em muitas empresas o faturamento vem mais do meio digital do que do meio físico, então, consequentemente, né, as formas de se proteger, como os ataques mudaram, então a sua forma de se proteger também mudou. Tá. E Vinícius, quais são as formas aí mais comuns de acontecer esses ataques? Como que eles vêm se aproveitando aí dessa vulnerabilidade, vamos falar assim, para realizar esses ataques? As motivações diferentes dos cyberataques, mas a principal ainda é roubar dinheiro, tá? Então, certo. A pessoa ela vai então aí para o mais efetivo para roubar dinheiro, que a gente chama de ransomware ou sequestro digital, que foi até que a gente viu no noticiário essa semana do STJ, que teve seus dados sequestrados, né? Nada mais é que você criptografa os dados da empresa, coloca uma senha e paga e cobra um resgate para você ter essa senha, consequentemente ter seus dados descriptografados, seus dados de volta. Então esse é o tipo de crime para a empresa mais comum, tá? De sequestrar os dados. Para empresas, para pessoas físicas, né, o que você tem é você fazer uma ação, transferir um dinheiro, tá, para um cybercriminoso, pensando que você está pagando um boleto para a empresa X, na verdade está transferindo para um cybercriminoso. Então teve essas lives dos artistas, um exemplo, tá, de um crime cibernético, você clonar o canal do YouTube, como alguém poderia estar clonando agora, colocar um QR Code, não um QR Code, né, original, e você pensa transferindo para o artista e você está transferindo dinheiro para o cybercriminoso. Então, para ataques pessoas físicas, você você recebe mensagens via e-mail, telefone, SMS, WhatsApp, onde você vai ser enganado a executar uma ação que parece que é legítima, mas na verdade não é legítima. E a principal ideia aí, então, vamos falar do criminoso, é fins lucrativos. Ele quer o dinheiro, ele não está se importando muito com o que ele está pegando dos dados do que ele está pegando. Ele está querendo rentabilizar, vamos falar assim. É o principal, com certeza, mas tem alguns outros, como hacktivismo, como você prejudicar mesmo porque está insatisfeito com uma empresa e você vai lá e faz um ataque para deixar a empresa fora do ar, ou não concorda com o governo, uma ideologia, que é o hacktivismo. Mas ainda assim, a principal, né, de ganho de lavagem é alguém ter ganhos financeiros, como é o crime, né? O crime comum do... O crime com revólver está deixando de ter revólver, agora é tudo de forma digital, né? Dificilmente, né, um crime
ele não está ligado a ganhos financeiros, tá? Mas quando não está, como eu falei, é para realmente prejudicar aquela empresa ou porque não concordar com aquela ideologia. E dentro do que a gente está falando aí hoje, a questão dos ataques, eles estão acontecendo mais em empresas grandes, existe o ataque também nas pequenas e médias empresas. Como que funciona aí? Como que eles selecionam, né, se a gente pode falar dessa forma, quem eles vão atacar? Geralmente não seleciona-se. O que eles fazem é ver quem tem aquela vulnerabilidade, então ele fica varrendo a internet, então ele não sabe se aquilo, quando ele sequestrou, puxa, caiu no hospital, como teve o Hospital do Câncer de Barretos, que também teve seu sequestro digital, como teve agora o STJ, né, que foi hackeado, e diversas outras empresas. Mas o que se noticia, né, que são as notícias mais que geram mais mídia, claro, é a das grandes empresas. Mas certo. Os pequenos e os médios, por estarem ainda mais desprotegidos que os grandes, sofrem mais ataques, só não é noticiado. Então, uma pesquisa recente da Kaspersky trouxe que no segundo trimestre de 2020, houve um aumento de 300% dos golpes de crime cibernético a empresas, tá? Ou seja, não se escolhe eles tamanho... acham uma oportunidade e aproveitam. E eu imagino que agora, nesse período de pandemia, as pessoas indo para home office, tendo que acessar os dados da empresa, da sua casa, do seu celular, enfim, de diversas maneiras aí, provavelmente isso deve ter aumentado muito, ou não? Como que foi aí Sim, nesse como período? a própria pesquisa diz. Aí um dado interessante, da Kaspersky, 67% dos funcionários não receberam nenhuma orientação de como se proteger de crimes cibernéticos durante o período de home office, tá? E, consequentemente, as pessoas trabalhando de casa, elas ficam, né, com menos proteções que às vezes você tem na empresa, então a empresa acaba confiando mais em você. Por exemplo, eu trabalho num departamento que precisava de crachá para entrar só pessoas autorizadas. Agora eu estou na sala da minha casa, onde às vezes eu recebo todo mundo visita, entra, né? Crianças, etc. Então você também está um pouco mais não atento e, consequentemente, num ambiente que às vezes, por exemplo, a VPN... propício a receber um ataque. Não, até menos com segurança mesmo, porque você vai poder... muitas empresas não tinham notebook, permitiu você trabalhar remoto, você utilizou o seu próprio notebook pessoal para trabalhar na empresa. Então você vai ter menos mecanismos de proteções da empresa que ela te oferecia dentro de casa. E, consequentemente, né, isso aí gerou uma facilidade para os ataques cibernéticos serem concretizados durante a pandemia. Eu até imagino, eu vou te fazer uma pergunta e vou dar um exemplo, né? Hoje, a minha pergunta é, o que você sugere para as pessoas que trabalham aí, independente do porte da empresa, o que você sugere como uma forma dela estar segura, né? Algumas dicas de segurança. E eu vou fazer uma segunda pergunta que eu imagino, porque às vezes o notebook que a pessoa usa para trabalhar, ela deixa ali na mesa, o filho ou a filha pode entrar no YouTube para assistir um vídeo ou jogar algum jogo, e isso, de certa maneira, já abre uma porta, né? Então, se você puder, dentro do que eu perguntei e o exemplo que eu dei, ver se bate, se é assim que funciona, se é uma porta de entrada, né? Sim, as dicas, né, para empresas, né, separando dica para empresa e para pessoa física, mas para empresas você tem, o que a gente chama em segurança da informação, você nunca existe uma camada única, investe naquela camada o máximo possível que você não tenha mais problema com segurança, não. A gente chama de multicamadas. Então, quanto mais camada de proteção você ter, melhor, porque assim, né, o cybercriminoso invadir, quebrar aquela camada, tem mais 2, 3 para ele conseguir invadir. Então a gente fala aí de camadas, falando um pouco técnico aí, de antivírus, de firewall, de anti-spam, anti-phishing, e principalmente aí quando você quebra todas as camadas, sempre a camada principal é a pessoa, né? É o cara que está ali clicando no e-mail, recebendo uma ligação. Então isso você tem que ter em mente que é onde que os cybercriminosos vão explorar. Então uma dica aí de ouro, tá? Então tem uma pesquisa aí da PwC, que é a principal do mundo, que é o Estado Global da Segurança da Informação, tem todo ano, toda edição mostra que os funcionários são as principais causas de incidente em segurança da informação.
que eu falo como caos, né? Ele é o fator que clicou no e-mail, que clicou no site. Que deu a porta de entrada, vamos falar assim. Exatamente. Né? Então, essas grandes dicas, né? Invista em diversas camadas, não vou ficar falando em todas as camadas, mas uma das principais, que a gente chama até de human file, né? O ser humano como seu principal agente, não é dele cometer apenas gafe, mas ele ser proativo e ver se tem alguma vulnerabilidade nos sistemas da empresa, ele reportar, ele ajuda o colega que saiu da baia, não travou a tela, ele ajudar o colega, viu se alguém não está utilizando a autenticação 2 camadas no aplicativo da empresa, ele vai lá e dá um toque. Então, ele vai ser uma espécie de segurança da empresa, vamos falar assim, você né? cria que a gente chama de cultura de proteção de dados, cultura de cibersegurança dentro da empresa, tá? E um outro ponto aqui que você perguntou, de deixar o notebook... às vezes a pessoa deixa ali em cima da mesa, as crianças pegam a abrir, ver e usar, utilizar. A regra de ouro é nunca misturar o notebook do trabalho com o notebook residencial, vamos falar suas assim. atividades. Mas se eu precisar, você consegue criar pelo menos 2 contas, né? Você cria 2 contas, ou até fazer dual boot no sistema, que você liga que aqui só tem coisas do trabalho e depois ali só as coisas da empresa. Então, no mínimo, você tentar fazer isso já que você não tenha a opção de fazer não usar um notebook exclusivo para o trabalho, um exclusivo para a família e para as atividades pessoais. E, consequentemente, claro que aumenta, se você utilizar para misturar tudo, você vai aumentar exponencialmente aí de estar fazendo uma compra, passando dado, baixando um jogo e também nunca deixar, né, o computador de trabalho ser utilizado para outros meios, família. Né? Deixei meu filho ver um vídeo no YouTube aqui, ele foi lá e clicou, executou um sistema aqui, dependendo da sua profissão, um botão, você clica ativa no sistema, você pode prejudicar uma empresa toda, né? Você desliga uma estação de distribuição de energia, né? Então, isso é uma dica. Por mais que seja óbvio, né, muita gente acaba misturando o computador pessoal com o trabalho. E vamos mudar um pouquinho o assunto, só para a gente vamos falar assim, ok, a empresa ela teve os dados dela sequestrados, roubados, aí eu te pergunto, e os dados? Esses dados eles trazem nomes, pessoas, CPF, empresas, faturamento. Como que está a questão da lei em relação a isso? A empresa o quê? Ela foi prejudicada, mas tudo que foi roubado dela, muitas vezes tem dados pessoais N lá, né? Vamos falar assim. Como que é a relação aí da segurança em cima disso? Existe uma lei? Como que tá esse assunto? A lei foi aprovada no ano de 2018, né, dia 14 de agosto, e agora entrou dia 20 de setembro de 2020 em vigor. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está conhecida como LGPD, já está valendo. Tá? A lei ela foi feita para pessoas. Muita gente confunde, isso é uma lei para a empresa. Não, uma lei para dar direito às pessoas. Essa lei, basicamente, ela fala o seguinte, primeiramente, os dados são seus. Ele é seu, seus dados pessoais, o único dono do dado é a pessoa que os dados pessoais dela. Ponto. E aí, o que é o direito que ela dá? Ela fala assim, o seguinte, quando você, uma empresa, for precisar processar, tratar dos seus dados, ela tem que seguir um monte de regras para dar segurança e transparência o que ela vai fazer com os seus dados. Antes da lei, por que a lei foi necessária? As empresas pegavam dados, não usavam para a finalidade que comercializava muitas empresas, eu acredito, né? Exatamente, porque não dava essa transparência de fazer com os seus dados e às vezes não deixava de forma segura e às vezes vazava esses dados, que foi como você falou, e aí ela não tinha que dar esclarecimento, prestar assistência às pessoas que tiveram esses dados vazados. Então, realmente, nós ficávamos, nós pessoas físicas, totalmente desprotegidas por falta de uma legislação. Certo. O Brasil é um pouco atrasado nisso, porque nos Estados Unidos, na União Europeia, já existe há algum tempo. As empresas já eram obrigadas a seguir diversos padrões e, caso aconteça um vazamento, a lei prevê que você divulgue, fale que tipo de dado foi vazado, entre em contato com o titular do dado pessoal, fale com ele, olha, seu dado foi vazado, já estamos fazendo isso para mitigar, mas também faça isso, se acontecer isso, tá? Então isso a lei
é mandatório que você faça. Certo. Aí se a empresa vazou o dado e não noticiou, tá? Deixou escondido, vamos falar assim, guardou a informação. Escondeu, como teve caso da Uber, ela sofreu um ataque cibernético, onde o cybercriminoso, também para ganhar dinheiro, falou, olha, para não divulgar, aí não foi sequestro, ele só roubou, só para não divulgar que eu estou com os dados aqui dos clientes seus da Uber, me dá $30 mil, não lembro mais ou menos o valor, mas foi mais ou menos esse. E aí ela falou, olha... Esse foi aqui no Brasil ou foi fora? Uber lá de fora. Foi, aí não, o CISO, tá. que é o gerente de segurança da informação, não quis se expor, foi lá e pagou a extorsão do cracker. Tá. E aí depois veio à tona, né, o CEO da Uber descobriu, demitiu o CISO, aí divulgou isso, e aí a Uber estava vendo se ia ter que pagar uma multa por ter escondido esse vazamento. E nós já tivemos algum caso aqui no Brasil, a lei é uma lei nova, mas já teve alguma empresa que já sofreu alguma penalidade por ter exposto esses dados? Em 2019 teve 2 multas, mas ainda não usando a lei, foi o Ministério Público de Brasília, multou 2 empresas, uma era um banco digital e outra era uma empresa do setor do varejo. Não vou falar os nomes, vocês podem googar, que está no noticiário. E essas empresas tiveram que pagar, uma pagou R$500 mil, se não me engano o banco digital pagou R$1 milhão. Ou seja, mesmo sem a lei, eles já utilizavam o mecanismo para punir as empresas, para mostrar, cara, olha, você vazou, não tinha segurança adequada, então você vai pagar uma multa e assinar um documento, no caso da empresa de varejo, que você vai fazer, até legal que está anunciado, que você vai implementar programa de conscientização. Porque todas as empresas, o que faziam? Olha, vazou porque o Gustavo clicou no e-mail errado. Aí chegava o Ministério Público, né, no caso da RPD, tá, mas o que você fez para mitigar o que o Gustavo não clicasse? Eu não fiz nada. Quer dizer, deu um treinamento lá, tá aqui obrigatório. Cara, mas só isso? Deu um treinamento obrigatório. Então as empresas, está na lei, no artigo 41, tá, no parágrafo 2, no inciso 3, que é dever das empresas orientar os seus funcionários e contratados em relação às boas práticas de proteção de dados pessoais. E essa orientação tem que ser de forma sistêmica, contínua, para mostrar que, puxa, não, o Gustavo estava o tempo inteiro recebendo recomendação, sendo conscientizado, poxa, então eu fiz o que pude fazer, claro, o Gustavo não pode comentar. E você está lidando com, vamos falar de certa forma, com bandidos, né? Vamos falar assim, você tem que se proteger, mas tem certas horas que você não vai conseguir ter 100% de proteção, né? Então você tem que, como um acidente aéreo, você como empresa... Você vai se precaver, vamos falar assim. Você tem que mostrar que você seguiu todas as boas práticas. Certo. E pode acontecer uma fatalidade, né, que não teve como prever. Mas se você tem um acidente aéreo e mostra que você teve uma negligência, aí as multas previstas na LGPD vai vir mais dolorosas. Tá, e Vinícius, vamos entrar um pouquinho agora, falar um pouquinho da sua empresa, o Hacker Rangers. O Hacker Rangers, ele é uma ferramenta que é utilizada nesse momento. O Hacker Rangers, ele é uma solução, para quem não sabe, nessa camada aí que até atende o artigo 41 da LGPD, para que você possa criar cultura de proteção de dados na sua empresa. Então, quem que vai defender e tratar os dados são pessoas. Então, quando você chega numa loja, a pessoa te pede o dado, aquele funcionário tem que saber da lei, dos direitos do cliente dele. Então, essa pessoa é a principal agente aí do lado da empresa para tratar esses dados de acordo com a nova lei. E é engraçado que muitas empresas acabam deixando por último isso, a alta cúpula da empresa, a diretoria fica tratando, se adequando à LGPD e deixa por último. Esquece quem está de fato ali com a mão na massa dos dados, né? Exatamente. Então a Hacker Rangers, né, é uma solução de gamificação para criar essa cultura de proteção de dados. Então nós temos aí mais de 70 clientes que fazem isso de forma sistêmica com o Hacker Rangers, onde todos da empresa com o Hacker Rangers podem melhorar os seus hábitos, podem ajudar a melhorar os hábitos da companhia e dos seus colegas. Isso de forma, como qualquer hábito, né? Você, olha, muita gente confunde treinamento com conscientização. Treinamento é uma coisa que você aprende, eu aprendi a somar. Aprendeu a somar, legal. Certo. E mudança de hábito é uma coisa que você tem que fazer de forma consistente ao longo, eternamente na vida. Às vezes você começa a correr, adquiriu o hábito de correr. Aí parou de correr, perdeu o hábito, né?
Então, você mudar hábito é difícil, e depois você deixá-lo consistente exatamente. é mais difícil ainda. Então, por isso que a importância de o pessoal entender que tem a diferença de conscientização com o treinamento. Então, muita gente que é multada, eu fui lá e treinei meu funcionário. Como assim treinou? Um dia eu passei o conhecimento para ele. Não é conhecimento. Ele treinou um dia, mas o funcionário trabalhou 360, não trabalhou 366. Não é porque você sabe que tem que comer saudável, né? que você come saudável. É uma diferença gigante, né, em saber e em praticar. Então é isso que a legislação pede, que você incentive as pessoas a mudarem os hábitos de proteção de dados. E o Hacker Range, então, ele vem, a pessoa fazendo a contratação da sua plataforma, aplicando dentro da empresa, ela vai, vamos falar assim, ela vai deixar os funcionários dela mais bem preparados. Sim. E com certeza o risco de tomar uma multa, de acontecer algum problema, vai ser minimizado aí, porque ela vai estar sendo treinada continuamente. Com certeza, né? Uma das partes que a agência vai chegar, olha, beleza, entendi a causa, foi porque alguém ligou, alguém sabe que nos ligou, a pessoa falou sem o funcionário, né, e não era pensou que era a pessoa certa e não era. Mas essa pessoa, aí ele vai perguntar, olha, tá aqui, ela tá participando do programa de conscientização, ela é ativa, tá aqui as evidências que ela participou. Poxa, realmente você como empresa fez de tudo, e aí é um caso mais isolado que, né, infelizmente, nós como seres humanos podemos ser, nossas fraquezas, né, nossas características como raiva, emoção, empatia, podem, infelizmente, às vezes cair numa lábia, né, um 71 com cybercriminoso. Certo. E você falou do Hacker Rangers, ele é uma plataforma de gamificação, você estava falando, fala um pouquinho como que funciona, basicamente para as pessoas poderem entender. Para quem não sabe o que é gamificação é você utilizar elementos de jogos num contexto não jogo, geralmente num contexto mais burocrático e chato. Quais são esses elementos? Que aí você traz mais a atenção das pessoas, sim, né? A pessoa se interessa. Você deixa mais natural, mais motivador. Então você traz regulamento, ranking, fases, patentes. Então você está mudando aquele hábito. Então a gamificação é muito utilizada para mudar hábitos. Então você está utilizando esses elementos de jogos, a pessoa está jogando e está mudando os hábitos sem saber que está fazendo aquela atividade, aquela mudança de forma mais chata, né? Então você deixa de forma muito mais leve, mas principalmente o que a gamificação traz, que a gente chama de motivação intrínseca, você se sente importante. Puxa, olha, eu conquistei isso, eu estou em primeiro no ranking essa semana, conquistei a medalha X. Então é isso que a gamificação traz. Então com o Hacker Rangers, ao invés de ser obrigado a assistir uma palestra... Se aquele negócio chata, maçante, aquela coisa que não... Ler uma política e assinar o consentimento, só serve que a gente brinca para compliance ver, né? Que não adianta de nada na prática, você acaba realmente mudando os seus hábitos, tá? Entendi. E a pessoa se torna mais motivada, né? Porque de repente às vezes a empresa pode pôr uma premiação, pode fazer qualquer tipo de ação motivacional aí junto com a gamificação, né? Com certeza, porque antigamente não, ainda o tradicional, a segurança da informação, né, na empresa é ser punitivo e impositivo. O que é isso? Se você, Gustavo, não fez, eu vou te tirar, né, te dar uma advertência, te dar uma bronca, e você tem que fazer isso. Com a gamificação, a gente chama de a gente, né, tem duas palavrinhas novas, que é empoderar. Então você dá poder para as pessoas te ajudar, praticar, melhorar, e que a gente agora acaba reconhecendo, e não, a gente não quer saber quem não faz, mas cara, se você fizer, olha, você não vai subir, se você fizer, você vai subir de patente. Então você muda a abordagem, que é a abordagem positiva, e com empoderamento. E as pessoas vão se sentir cada vez mais importante em estar protegendo a empresa, protegendo os dados, porque pelo nosso bate-papo, o que dá a entender assim, se a pessoa que está recebendo os dados não estiver bem treinada, essa daí com certeza vai ser a que pode fornecer esses dados, por lógico, um acidente ou erroneamente, para um sequestrador. E de dados, né? E assim, vamos falar, eu, Gustavo, pessoa física, ainda, infelizmente, eu estou na mão da empresa, né? Por exemplo, a hora que eu chego num hotel ou eu chego na hora de fazer uma contratação de qualquer outro serviço, os meus dados ainda fica, vamos falar, eu tenho que fornecer meus dados. Isso ainda eu estou na mão da empresa, lógico, agora tem a lei que você explicou da LGPD, mas eu realmente ainda, como pessoa física, estou na mão da empresa, do zelo que ela tem com os meus dados, né?
Mas agora você tem a segurança precisa de ter uma lei por trás, né? que essa empresa, vou dar um exemplo que é mais conhecido no cotidiano nosso, você chega num hotel, numa casa noturna, aí teve, né, alguns incidentes que a gente conhece, que você tem uma norma, uma lei que, olha, esse hotel, para poder abrir as portas, tem que ter extintor de incêndio, saída de emergência, etc. Então, tem uma lei que te obriga a isso. Se o hotel vai cumprir ou não, tá? Já, né, cabe fiscalização, etc. A mesma coisa quando a gente fala de lei de proteção de dados pessoais. Então, espera-se, né, que aquela empresa está segurando de forma responsável o seu dado. Ela pode não estar? Com certeza. Mas você, como consumidor, tá, como, né, pessoa física, você pode exigir o dado sempre é seu. Então, você pode exigir que tipo de dado está armazenando, para que está armazenando, qual que é a segurança que ele está te dando. Então, você tem uma lei. Antigamente, você não tinha, né, uma lei específica para se respaldar, para exigir os seus direitos. Agora você já tem. Caso você chegue nesse hotel e não se sinta seguro, como se você entrar numa casa noturna e não é seguro, você, né, não vai dar seus dados e vai no concorrente. Então, a importância da lei é já criar essa conscientização nas empresas e você, como pessoa física, ter esse direito para questionar a segurança e o porquê está usando seus dados. Não, muito bacana. Eu acho que foi bem esclarecedor o nosso bate-papo. Eu vou te fazer uma última pergunta, assim, dentro do que a gente vem hoje, qual, assim, acho que as dicas você já deu ao longo do nosso bate-papo aqui, mas de repente eu vou deixar sucinto numa última pergunta aí. O que você dá para as pequenas e médias empresas que ainda estão, eu acho que vão começar, talvez elas estejam correndo atrás agora de entender o que fazer. Existe qual a dica que você dá? Existe algum lugar que ela possa tirar algumas dúvidas? Enfim, alguma coisa para deixar as pessoas com norte, vamos falar assim, de certa forma. Todas as empresas, tá? A lei é para pessoa jurídica. Isso. Então, para fins, quando você utilizar o dado para fins comerciais. Então, pega aí micro, pequena, grande empresa. Porque todas estão englobadas, né? Vamos falar assim, porque todas você vai ter para fazer então, não tem como, eu sou pequeno, então a lei não se aplica a mim. Não, a lei se aplica a você. Claro que você não vai precisar de comprar as mesmas tecnologias, os mesmos processos sofisticados que uma grande empresa, porque ela vai, claro, considerar, né, o seu tamanho para você se adequar à legislação e à segurança dos dados. Então, você tem que fazer muito bem o básico, né? Então, na hora de só coletar dados pessoais daquilo que você precisa para usar para o seu comércio. Então, eu corto o cabelo, eu estou pegando a data de nascimento porque eu vou mandar um cartão. Não, você não pode fazer isso mais. Se você quiser pegar a data de nascimento, você até pode, desde que você fale para o seu cliente que você aceita passar a sua data para eu te mandar um cartão de Natal, porque não tem finalidade para cortar o cabelo. Saber a data de aniversário. Então é seu direito como pessoa e o cara como estabelecimento comercial tem que saber disso. Então, primeira dica, cuidado com os dados que você coleta, só colete o necessário e dê transparência por que você está fazendo isso. Porque todo dado coletado pessoal você tem que dar segurança. Tá? E aí aqui que é fazer o básico em segurança, é fazer o que a gente chama, né, de ter um antivírus nas máquinas, fazer backup do dado, ter um servidor confiável. Então, se você puder ter um servidor numa nuvem confiável, melhor do que você ter de forma caseira, tá? E claro, né, ter uma pessoa que seja, né, conhecedora da área para te dar esses principais nortes. Mas fazer esse básico, né, de ter, né, coletar só o que precisa, dar o consentimento, dar a transparência porque você está coletando e, consequentemente, né, você, o que armazenar, fazer de forma segura aquele armazenamento dos dados. Vinícius, agradeço. Acho que o nosso bate-papo foi bem interessante. Eu que agradeço. Futuramente aí, conforme a lei tiver mais, não a lei estiver mais adiantada, né, mas as obrigações estejam sendo mais exigidas, eu gostaria de bater mais um papo com você, para a gente poder deixar a par as pessoas, levar esse conhecimento adiante e que realmente isso traga mais seguranças para todos, né? Porque realmente hoje os ataques eles são muito grandes. Eu mesmo já sofri ataque em dados bancários, já perdi dados da empresa, sei como isso é difícil.
e eu tenho certeza que isso aí vai melhorar bastante aí a nossa segurança. Com certeza. Acho que daqui, como você bem falou, né, as multas da LGPD só vai entrar em vigor em 2021, mas já está se multando usando a LGPD, não usando as multas da LGPD, mas em outros tipos de processos. Com certeza vai ter muita história para contar aí Com certeza. de como que a lei vai ser aplicada no dia a dia. Mas uma coisa eu já posso adiantar, que já começou o que a gente chama de reação em cadeia do mercado. Uma empresa, né, que toda empresa ou é cliente ou fornecedor uma da outra, entre elas têm que cumprir a legislação para poder ela ficar compliance. Então, eu não posso contratar como meu fornecedor se você não estiver adequado. Então, isso dá uma reação em cadeia, né, acelera a adequação de todos e com certeza aí, quem não se preparou como empresário, acho que já ouviu falar da lei, no mínimo, ouviu. Com certeza. Tá? Mas eu acho que eu não vou ter porque eu sou pequeno. Não tem essa. Então, consulte aí, né, alguém de confiança, ou busque mesmo, né, algumas empresas confiáveis para você tirar suas principais dúvidas. Você até citou para onde, né, se informar, né? Tem diversas cartilhas publicadas, a própria Serpa, a Sebrae, algumas cartilhas bacanas sobre a LGPD que vocês podem consultar. Tá bom? Maravilha, então. Vinícius, muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo.